Olá, eu sou o Ian Berlander e hoje eu estou aqui para te convidar para fazer uma viagem comigo. Uma viagem pela história da aromaterapia, pela história das plantas aromáticas, para a gente poder entender como que surgiu essa tradição, por que que nós estamos hoje aqui utilizando os óleos essenciais e buscando conhecer mais sobre eles. Então eu quero te convidar para fazer essa viagem comigo. Vamos lá? Então a nossa história começa assim. Vocês podem achar meio estranho, mas não se sabe ao certo quando foi o primeiro contato que nós tivemos com as plantas aromáticas, a primeira vez onde nós sentimos esse aroma delas e talvez pensamos que poderia existir algum tipo de benefício para nós. O que se tem são suposições. Então, a gente pode observar que é uma cultura ancestral. Ela está presente desde o início da história da humanidade, no sentido de que provavelmente algumas pessoas em volta de uma fogueira colocaram um galho ou algumas folhas de alguma planta aromática, por exemplo, o eucalipto, vamos supor, e ao queimar essas folhas, esses galhos, um perfume se espalhou pelo ar e as pessoas começaram a sentir, e provavelmente assim foi esse primeiro contato que os homens tiveram com as plantas aromáticas. A partir disso, obviamente, isso veio se desenvolvendo, e já num segundo momento, a gente pode observar que as práticas religiosas mais antigas de que se tem notícia, elas já utilizavam incensos, no caso, gomas resinosas e perfumadas, utilizavam isso nas práticas religiosas, nos cultos. Acreditava-se que pela fumaça subir era uma forma de você adorar os deuses. Portanto, naquela época, na região do norte da África, Mediterrâneo, Oriente Médio, existia já as gomas resinosas, como por exemplo a mirra, o incenso, e eram utilizadas nas práticas religiosas nesses cultos de adoração aos deuses e para perfumar os ambientes religiosos, né? Ah, ah, Após isso, a gente tem notícia, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, que os egípcios utilizavam bastante ah, essas resinas, né? Então a gente pode afirmar que antes mesmo dos egípcios estarem iniciando a construção das pirâmides ou outro fato marcante da cultura egípcia, né? As escrituras nos papiros, antes mesmo disso, eles já estavam importando e comercializando grandes quantidades de mirra. A mirra é essa resina que a gente observa ali no canto inferior direito, e acima uma pessoa extraindo essa resina de um pé de mirra, uma planta. Essa resina ela é secretada do caule da planta e ela é muito perfumada. Então, nessa época, antes mesmo dos egípcios terem pirâmides, construções magníficas e antes deles dominarem até a arte da escrita, eles já comercializavam, e a mirra já era um produto muito valioso na cultura egípcia, inclusive mais valioso do que metais preciosos e outros bens. Era uma coisa realmente muito, muito valorizada por eles. Então a gente pode observar também que durante o reinado do faraó Khufu, que foi o construtor da Grande Pirâmide, isso já no ano de mais ou menos 2700 a.C., a gente encontra manuscritos de papiro que registravam o uso de algumas ervas perfumadas, alguns óleos, não exatamente óleos essenciais, mas óleos que utilizavam plantas aromáticas e utilizavam isso como perfume. As resinas eles utilizavam como incenso no templo e utilizavam isso também em alguns medicamentos, então para trazer cura para as pessoas daquela região. Após isso, a gente pode observar que as primeiras rotas comerciais, o comércio em si, ele surgiu primeiramente por conta das especiarias, as chamadas especiarias, que nada mais são
do que ervas aromáticas. Então, o cravo, a canela, algumas outras que, a partir desse comércio que tiveram, surgiram as primeiras rotas comerciais, que são rotas muito importantes. Então, a gente pode observar no mapa abaixo, rota da seda, a rota dos cavalos, a rota da mirra, a rota dos frascos, a rota do metal, do ouro, do azeite de oliva. Enfim, são rotas que a gente pode observar, e isso tudo surgiu, as primeiras rotas elas surgiram por conta das especiarias, né? Pois eles eram os primeiros itens comerciais. E eram utilizados assim principalmente, como eu falei, para fins religiosos, né? Essas rotas comerciais elas foram criadas por conta disso, e elas se tornaram tão importantes que nos próximos 30 séculos elas continuaram sendo utilizadas como rotas, até que os portugueses eles descobriram uma forma de, navegando, contornar o continente africano, né, pelo sul até o Cabo da Boa Esperança, e aí sim chegar ali na região da Índia, né, para poder estar também dando sequência nesse comércio das especiarias. Mas antes disso, essas rotas comerciais eram feitas pelo continente e eram muito importantes. Então, um papel aí fundamental das especiarias, né, das plantas aromáticas nesse desenvolvimento das rotas comerciais. A gente pode observar na Grécia Antiga que essa cultura das plantas aromáticas e dos perfumes e dos óleos era muito presente. A gente pode observar essa palavra grega, arômata. Essa palavra, ela na verdade significa uma série de produtos relacionados a plantas medicinais, a perfumes, a aromaterapia, uma mesma palavra significando tudo isso. Então, é uma palavra que teve origem aí na Grécia Antiga, né? Uma palavra vindo do latim e era utilizada na Grécia Antiga. Os gregos, eles, nessa tradição de plantas aromáticas, eles não destilavam os óleos essenciais da forma que a gente destila hoje em dia. Eles utilizavam alguns óleos fixos, como, por exemplo, o azeite de oliva, e esse azeite, existe uma técnica na qual esse óleo fixo ele consegue devagarzinho ir retirando alguns compostos aromáticos, principalmente de pétalas de flores. E aí sim aquele óleo se torna um óleo aromático também. Apesar de não ser um óleo essencial, era um óleo aromático e era utilizado muito pelos gregos, né? Um fato interessante também, os soldados gregos eles levavam um unguento de mirra. O que significa isso? Um óleo, uma espécie de óleo feito a partir da mirra, eles levavam para as batalhas, né, para as guerras onde eles iriam participar, e eles utilizavam esses óleos para tratar alguns ferimentos que poderiam vir a acontecer na guerra. Eles utilizavam esse óleo de mirra para estar tratando eles como um antisséptico, né, utilizando como primeiros socorros. E a gente pode observar também uma pessoa importante nessa cultura grega, considerado nada mais, nada menos do que o pai da medicina, Hipócrates, que viveu do ano de 460 até 370 a.C., e entre outras afirmativas e entre outros conhecimentos que ele trouxe muito importantes para o desenvolvimento da medicina, tem uma afirmação dele que é muito interessante para o nosso contexto hoje, que ele disse que o caminho para a saúde é tomar banho aromático e receber massagem aromática todos os dias. Então, é interessante essa afirmação, porque já naquela época a gente pode observar esse valor que eles davam, né, para a questão do uso das plantas aromáticas através de banhos, de massagens e os óleos que eles utilizavam também. Depois disso, a gente pode observar já no próprio acontecimento do nascimento do menino Deus, o nascimento de Jesus, dos 3 presentes que foram oferecidos ao menino Jesus, o ouro.
e os outros duas plantas aromáticas que eram muito utilizadas na época. Eu já comentei sobre elas, que é a mirra e o incenso. O incenso, muitas pessoas acham que é um incenso como nós conhecemos hoje, né? Uma varetinha na qual você acende e sai uma fumaça. Mas na verdade não. O incenso naquela época é o nome de uma planta, né? Uma planta chamada em inglês de frankincense, que significa incenso verdadeiro. Em português, nós chamamos de olíbano, que é uma planta aromática também, assim como a mirra, e assim como ela também secreta uma resina, e essa resina ela pode ser queimada e pode ser utilizada para estar perfumando o ambiente, né? O simbolismo desses presentes é muito interessante. O incenso ele pode representar a fé, porque ele, como é utilizado nos templos religiosos, né, nas orações, é, tem esse simbolismo de que ao ser queimada, essa fumaça, ela, assim como a oração, ela chega a Deus porque ela sobe, né? E a mirra, essa resina da mirra, ela tem um poder muito significativo na questão antisséptica. E na época ela era utilizada para embalsamentos, né? No Egito Antigo, e remete também à questão do martírio, né? Sendo que a mirra ela foi utilizada no embalsamento de Jesus. Isso está na Bíblia, em João, capítulo 19, versículo 39. Após isso, assim, digamos, numa época um pouco mais recente, a gente pode observar que a própria Bíblia, ela possui mais de 60 citações, mais de 600 citações de plantas aromáticas a gente pode encontrar na Bíblia, sendo que o incenso, que é essa planta que eu acabei de explicar para vocês, ela está presente cerca de 68 vezes é mencionado na Bíblia sobre o incenso. Então, digamos assim, esse livro importantíssimo para a história da humanidade, a gente pode observar que as plantas aromáticas elas estão presentes nesse livro também, comprovando, né, essa questão de como esses produtos, essas plantas, elas eram importantes naquela época para aquelas pessoas. Já um pouco mais recente, nasceu em 980 já depois de Cristo, na Pérsia, esse cidadão chamado Avicena, que viveu até o ano de 1037 e foi assim uma pessoa, um filósofo, médico, alquimista, químico, astrônomo, físico, matemático, foi uma pessoa assim muito importante. Ele escreveu mais de 240 livros, sendo que desses 240, mais de 50 eram sobre medicina. E essas escritas dele, esses livros que ele escreveu, eles serviram como base de toda a medicina europeia por um longo período de tempo. Então, ele foi uma pessoa assim muito importante. E aí você me pergunta, Ian, o que ele está fazendo nessa história da aromaterapia que a gente tá contando aqui, que a gente está aprendendo? Ele desenvolveu o processo, ele aprimorou o processo da destilação, mais ou menos da forma como a gente faz hoje em dia. Então, ele foi uma pessoa importantíssima em todo esse processo e ele é considerado o pai da aromaterapia antiga. O que foi? Qual foi o processo que ele aprimorou? Antes dele, os óleos aromáticos, eles eram, como eu disse, eles eram feitos a partir de óleos fixos, no qual você colocava algumas plantas ali e aquele óleo ficava perfumado, mas não era um óleo essencial da forma como a gente conhece hoje em dia. Então, para você que já está familiarizado com o processo de destilação, a destilação nada mais é do que um recipiente que contém a planta que você quer destilar e água. No momento que você aquece esse recipiente, a água ela vai se aquecendo, ela começa a evaporar e ela carrega, ela consegue tirar de dentro da planta as moléculas de óleo essencial. No momento que esse vapor vai subindo, ele entra num condensador,
que é uma parte da destilação onde esse vapor de água e o óleo essencial são resfriados. E no momento que eles são resfriados, o óleo essencial continua sendo óleo essencial e o vapor de água ele condensa e se transforma em água. E como o óleo e a água não se separam, você consegue tirar somente o óleo essencial dali. Assim que nós conseguimos obter o óleo essencial na grande maioria das vezes. E justamente esse processo de condensação que foi a grande descoberta do Avicena. Por conta disso que nós conseguimos obter o óleo essencial da forma que nós temos hoje em dia, por esse processo da condensação. E quem inventou, quem desenvolveu essa técnica foi o Avicena. Por isso ele tem esse papel fundamental, não só na história da aromaterapia, mas na medicina também, e é uma pessoa muito importante, né? A gente observa aí uma foto dele, essa foto aqui no canto superior direito, de um lado o Avicena e de outro lado o Hipócrates, que a gente comentou agora há pouco. Então são duas figuras importantíssimas nessa história da medicina antiga. Abaixo aqui a gente observa uma moeda, e essa moeda é feita pela Unesco, né, em 1980, homenageando o Avicena, considerado então o pai da aromaterapia antiga. Após o Avicena, nós podemos observar que por volta de 1300 depois de Cristo, a Europa, o continente europeu, passou por uma era assim de trevas, né? Uma era meio sombria, digamos assim, por conta que lá aconteceu a peste negra. A peste negra, ela foi uma peste que aconteceu por volta de 25 milhões de pessoas morreram por conta disso. E o que aconteceu? A condição higiênica das cidades, das grandes cidades europeias naquela época e da Europa, de uma forma geral, era muito, muito ruim. Então, as cidades eram muito sujas, as cidades não eram arejadas e havia muita sujeira, muitos ratos, muitos animais assim que crescem nesses ambientes sujos, e por conta disso se desenvolveu a peste negra, onde cerca de 25 milhões de pessoas morreram. Então você imagina o tamanho disso, né? Então nessa época já existiam as especiarias e notou-se que as pessoas que trabalhavam diretamente com as especiarias, ou seja, vou dar um exemplo, as pessoas que trabalhavam nos portos, né, que recebiam essas especiarias que chegavam nos navios e destinavam ela para as lojas, para os mercados, essas pessoas que tinham esse contato direto, foi observado que elas não adoeciam, elas não tiveram a peste. Então, foi assim também um momento onde as pessoas começaram a observar que as plantas aromáticas, que as resinas, as gomas, enfim, elas poderiam ter algum efeito em relação a isso. E os médicos, as pessoas que tratavam essas pessoas que estavam com a peste negra, eles utilizavam uma máscara e nessa máscara, na ponta dela, eles colocavam cascas de frutos cítricos e outras gomas aromáticas, como por exemplo o olíbano, o pinho, eles colocavam ali para poder ficar constantemente respirando aquele aroma e com isso também eles estavam protegidos dessa peste negra. Também eram queimados nas ruas, né, o olíbano e o pinho, para poder, digamos assim, perfumar um pouco aquele ambiente, porque você imagina, cerca de 25 milhões de pessoas morreram, então não devia ser um clima muito favorável nas ruas, né, e o mau cheiro, enfim, todas aquelas coisas que aconteceram, eles queimavam essas plantas aromáticas para poder aliviar um pouco esse aroma desagradável, né? Foi um acontecimento. Após isso, a gente pode observar que tem esse outro personagem importantíssimo na história da aromaterapia, que se chama René Maurice Gattefossé. O Gattefossé ele viveu do ano de 1881 até o ano de 1950 e é um personagem muito importante também, considerado, da mesma forma que o Avicena é considerado o pai da aromaterapia antiga, o Gattefossé pode ser considerado o pai da aromaterapia moderna.
Ele pode ser considerado o pai da aromaterapia por alguns acontecimentos e também por ter criado o termo aromaterapia. Então, nós hoje estamos aqui falando de aromaterapia, de óleos essenciais. A pessoa que criou esse termo foi o Gato Fossé no ano de 1910. Ele escreveu, inclusive, esse livro que chama Aromatherapy, no qual ele serviu como base de estudos por um longo período de tempo. O que aconteceu com o Gato Fossé para ele ter sido considerado o pai da aromaterapia moderna? O Gato Fossé ele era um perfumista na França. E naquela época os perfumes eles não eram como hoje, onde você vai numa loja, compra o perfume que você gosta e pronto, né? Perfumes fabricados já. Naquela época, os perfumistas eram pessoas importantes e as pessoas que queriam um perfume iam até o perfumista e ele fazia essa composição, ele fazia esse perfume especialmente para cada pessoa que ia lá. E esse perfume, naquela época, ele era composto pelos óleos essenciais. Então, nessa época, já eram destilados óleos essenciais da forma como a gente conhece hoje. E a partir dessa composição de óleos essenciais, o perfumista ele desenvolvia esses perfumes. Acontece que um dia o Gato Fossé estava no laboratório dele, onde ele fazia os perfumes, e ele sofreu uma queimadura. E no momento que ele sofreu essa queimadura, foi uma queimadura grave, o reflexo dele de imediato foi colocar essa mão que ele queimou dentro de um frasco que continha um líquido, que era o que estava ali ao alcance dele naquele momento. E por sorte, aquele frasco ele continha o óleo essencial de lavanda. Vocês podem observar nessa foto aqui no canto direito alguns frascos de óleo essencial de lavanda. Não eram exatamente esses que ele tinha no laboratório, mas só para a gente ilustrar. E quando ele colocou a mão nesse frasco de lavanda, esse foi a reação imediata, o reflexo que ele teve. Depois disso, alguns poucos dias depois, ele teve assim uma surpresa. Ele observou que aquela queimadura ela não infeccionou, ela cicatrizou com uma rapidez espantosa e ela não deixou marcas. Então, aquilo chamou muito a atenção dele. Então, a partir desse momento, a partir desse acontecimento, que é um acontecimento muito importante também, um acidente, né, que aconteceu, mas é muito importante na história da aromaterapia, ele, a partir disso, passou a olhar os óleos essenciais de uma forma diferente, não só vendo eles como matéria-prima para poder estar desenvolvendo os perfumes, e sim observando se realmente os óleos essenciais poderiam ter algum efeito terapêutico. Então ele foi a primeira pessoa a estudar o poder curativo dos óleos essenciais. Ele afirmou uma coisa muito importante também, muito interessante já naquela época, que o óleo essencial, em sua sinergia completa, é muito mais efetivo do que um único componente ativo isolado. E já naquela época ele afirmou isso é muito interessante da gente entender. Então eu vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, o óleo essencial, dependendo do óleo essencial, ele pode ter 200, 300, até 800 componentes químicos diferentes dentro dele. E essa riqueza química, ela é muito interessante, porque é a própria natureza trazendo ali essa riqueza que vai trazer para nós um benefício terapêutico. Já um medicamento químico alopático, desses que você encontra nas farmácias, na verdade, eles não possuem essa riqueza de componentes químicos. Na verdade, eles extraem o princípio ativo de uma planta, ou seja, eles isolam um componente químico de uma planta e, a partir desse componente químico, eles criam um medicamento. Então, essa é que é a grande diferença entre os óleos essenciais e os medicamentos alopáticos que nós encontramos nas farmácias. Os óleos essenciais eles estão ali da forma que a natureza criou. Eles estão ali com toda aquela riqueza que eles possuem. E isso é muito interessante, porque eles são 100% naturais. Devem ser 100% naturais. Então, já naquela época, o Gato Fossé afirmou isso, e até hoje a gente sabe que é uma grande verdade, né? O Gato Fossé, naquela época também, estudou o tempo que os óleos essenciais eles demoravam para serem absorvidos pela pele. Então ele fez esse estudo já naquela época também
e já pôde constatar que os óleos essenciais, além do uso aromático, né, sentindo o aroma deles, eles podem ser eles podem ser absorvidos pela pele. Foi um personagem aí muito importante na história da aromaterapia. Depois do gato fossé, a gente pode observar um outro personagem muito interessante, muito importante na história da aromaterapia, que foi o Dr. Jean Valnet. O Dr. Jean Valnet foi o primeiro médico, primeira pessoa formada em medicina a estudar o poder curativo, terapêutico dos óleos essenciais. Então ele é considerado o pai da aromaterapia clínica, que hoje a aromaterapia clínica está se desenvolvendo, crescendo e ganhando credibilidade cada vez mais. E quem iniciou todo esse trabalho foi o Dr. Jean Valnet. Ele viveu do ano de 1920 até o ano de 1995. Ele também escreveu um livro, que é esse livro que nós temos aí na figura central, La Aromathérapie, e esse livro ele também serve até hoje como base para diversos estudos, é um livro muito importante nessa história da aromaterapia. O Dr. Jean, ele foi enviado, né, junto com o exército francês para a Guerra da Indochina, isso em 1948. E nesse acontecimento, ele na guerra, ele tinha ali à disposição dele, digamos assim, um grande laboratório para poder avaliar o poder curativo dos óleos essenciais, porque a todo momento chegavam soldados feridos, né, dos campos de batalha, e muitas das vezes ele utilizava os óleos essenciais que ele tinha disponível para poder estar tratando, tá curando essas feridas e esses ferimentos, né, dos soldados que vinham dos campos de batalha. Isso em 1948. Então, digamos assim, foi um grande laboratório para ele e ele realmente pôde comprovar esse benefício que os óleos essenciais podem trazer. Vocês podem observar ali uma foto dele, né, com um óleo essencial. Então, foi uma pessoa muito importante também, mais recente assim na história da aromaterapia, né? A gente pode observar, eu quero abrir esse parênteses, né, no Brasil. Ian, como que é a história dos óleos essenciais no Brasil? Como que isso se desenvolveu, né? Então, a gente pode observar que o primeiro óleo essencial a ser produzido no Brasil foi o óleo essencial de pau-rosa. Para quem não sabe, o pau-rosa é uma árvore da região amazônica e a partir do óleo essencial do pau-rosa é feito aquele perfume famosíssimo chamado Chanel número 5. Muitas das mulheres conhecem esse perfume, ele ficou famoso, né, por conta da Marilyn Monroe, que era a garota propaganda da Chanel na época. Porém, por conta dele ser utilizado nesse perfume, e não só nele, em alguns outros perfumes, essa árvore ela foi praticamente extinta da região amazônica, porque ela foi explorada assim até quase que o limite dela, né? E o óleo essencial dessa árvore, ele não é extraído das folhas ou dos galhos, ele é extraído da madeira, né? É o pau-rosa. Por conta disso, as pessoas, para poder extrair o óleo, elas cortam a árvore. Então, a árvore ela chegou assim a quase extinção. O Brasil ele é o único fornecedor de óleo essencial de pau-rosa no mundo. A espécie do pau-rosa é a Aniba rosealdora e você extrai o óleo da madeira pelo arraste de vapor, como eu comentei. O principal componente desse óleo essencial é o linalol, que é um componente nobre na aromaterapia, também encontrado, por exemplo, no óleo essencial de lavanda. E foi o primeiro óleo essencial a ser extraído em larga escala no Brasil, né? E por conta disso, essa árvore quase foi extinta. Então, depois disso, houve também uma recomendação a nível nacional e internacional que essa árvore ela não poderia mais ser cortada, e hoje já existem alguns produtores que fazem um plantio sustentável, onde eles não mais cortam a árvore, eles sim extraem alguns galhos para poder estar extraindo esse óleo essencial. E ah, outro, outro, outro óleo essencial muito importante nessa história dos óleos essenciais no Brasil
são os óleos cítricos, principalmente o óleo essencial de laranja, né? As frutas cítricas, elas são as frutas mais cultivadas no mundo. E a laranja é a principal delas, né? No Brasil, pelo Brasil ser o principal produtor de suco de laranja, o principal produtor de laranja e o principal produtor de suco de laranja também. Por conta disso, consequentemente, é também o maior produtor de óleo essencial de laranja, porque o óleo essencial de laranja, em larga escala, ele nada mais é do que um subproduto da indústria do suco de laranja. Então, as grandes indústrias elas fazem o suco e como o óleo essencial de laranja ele é extraído a partir da prensagem da casca do fruto, eles aproveitam que esse material seria jogado fora e também fazem ali a extração do óleo essencial de laranja, né? Então, para vocês terem ideia, a cada a, a cada 1 tonelada, né, de fruta processada, eles conseguem obter aproximadamente 4 quilos de óleo essencial de laranja. É muito importante a gente saber também a origem, né, desse óleo essencial, para saber se é um óleo essencial que possui qualidade terapêutica, né, ou seja, se é um óleo essencial que nós podemos utilizar terapeuticamente para trazer saúde, bem-estar para você ou para a pessoa que você estiver atendendo. Porque o óleo essencial de laranja convencional, ele provavelmente foi obtido de um cultivo convencional. Um cultivo convencional, ele pode ter sido utilizado agrotóxicos. Esses agrotóxicos, eles podem ser passados para o óleo essencial e a pessoa é sujeita a utilizar o óleo essencial achando que vai trazer a saúde para ela e, pelo contrário, ele pode estar trazendo, na verdade, uma contaminação por conta dos agrotóxicos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E o Brasil hoje, em nível mundial, ele é uma referência no sentido de ser um grande universo a ser descoberto. Por quê? Porque o Brasil possui a maior biodiversidade do mundo. O Brasil é o país que possui disparadamente a maior quantidade de espécies vegetais no mundo. E hoje a gente ainda não explorou praticamente nada dessa capacidade que o Brasil tem de produzir e de serem descobertas novas espécies que tenham capacidade para produzir óleos essenciais. Eu dou aqui um exemplo de um estudo que foi feito na região amazônica e só na região amazônica, num estudo, foram catalogadas cerca de 2.000 espécies que produzem óleos essenciais na região amazônica. Dessas 2.000, eu diria aqui que nem 10 delas são realmente exploradas e estudadas. Então, a gente tem aí um longo caminho para percorrer e também a questão de descobrir novas plantas e, quem sabe, novos componentes, novos óleos essenciais com efeitos interessantes, né? Eu costumo dizer, eu acredito nisso, que as plantas que crescem perto de onde nós moramos, de onde nós vivemos, são as plantas que contêm o que nós precisamos para poder manter a nossa saúde equilibrada. Eu acredito nisso. Então, eu vejo com bons olhos esse desenvolvimento da aromaterapia no Brasil. Eu falei aqui um pouco da questão da produção de óleos essenciais, né? Mas o Brasil ele possui empresas de qualidade que têm óleos essenciais, ele produz óleos essenciais de qualidade, óleos essenciais já premiados no exterior, reconhecidos no exterior, e eu vejo isso com bons olhos. Se a gente for comparar o Brasil com outros países, como principalmente a França, na Europa, os Estados Unidos também, um pouco mais recente, mas é um país que essa tradição da aromaterapia, algumas pessoas chamam de aromatologia, ela é recente, ela não tem muito tempo. Então, eu vejo isso também com bons olhos no sentido de que nós temos assim um desenvolvimento para percorrer e cabe a nós utilizar os óleos essenciais de uma forma correta, estudar bem eles para saber quais óleos utilizar, quais óleos indicar para uma pessoa, para poder cada vez mais o Brasil conhecer essa terapia e poder também estar recebendo esse benefício dos óleos essenciais, né? Nós vemos ali a foto no canto inferior direito de uma pitanga, né? Então, o óleo essencial de pitanga é um óleo também já produzido no Brasil. Nós temos ali na parte inferior central a erva balieira,
que também é um óleo essencial utilizado aqui no Brasil, já produzido numa escala um pouco maior, e um pouco acima o óleo essencial de capim-limão brasileiro, que é uma espécie de capim-limão que a gente só encontra aqui no Brasil. No canto inferior esquerdo, a gente pode observar ali uma indústria de suco de laranja e que vai produzir também os óleos essenciais da laranja. Então, essa breve história da aromaterapia que eu passei para vocês aqui, ela possui outros acontecimentos, mas é uma história muito rica, como vocês puderam observar. Eu quis trazer aqui para vocês uma breve história para a gente poder se situar e dizer que essa história continua. Essa história da aromaterapia, quem está continuando a escrever ela somos nós, aromaterapeutas ou pessoas que estamos utilizando os óleos essenciais. Então, essa história que começou lá com os nossos ancestrais em volta de uma fogueira, queimando uma planta aromática, sentindo aquele perfume, hoje ela está disponível para nós através dos óleos essenciais. Hoje nós temos pesquisas das universidades mais renomadas do mundo que comprovam o benefício dos óleos essenciais em diversas situações, com diversas propriedades terapêuticas, né? E isso tudo está disponível na internet para você estudar, para você conhecer melhor. E quem vai dar sequência nessa história aí somos nós, utilizando os óleos essenciais de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta. Eu espero que você tenha gostado dessa viagem que a gente fez junto e eu agradeço sua atenção. Convido você para participar do Conaroma e estamos junto. Vamos em frente, que esse congresso vai ser muito interessante, conteúdo de qualidade e tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e até a próxima.